Então, mediante isso, a gente vai continuar o estudo dos 5 reinos, o que o professor estava fazendo, completando com vocês uma tabelinha lindona de Jesus, né? E essa tabelinha, inclusive, eu vou duplicar aqui para que a gente continue essa tabela, mencionando lá as características, obviamente, dessa estrutura. Muito bem. Comecei na semana passada mencionando a presença dos 3 reinos iniciais, que inclusive estão em vermelho, né? Mencionando que estava descrito apenas esses 3 reinos, né? O reino Monera, denominado aí o reino das bactérias, né? O reino Plantae e o reino Animalia. Então, eram apenas 3 reinos existentes. O que, mediante ao desenvolvimento tecnológico, mediante ao desenvolvimento da microscopia, do microscópio, houve, então, uma necessidade maior de criar alguns, obviamente, alguns reinos diferentes, né? Alguns reinos mais complexos, né? Onde pudesse inserir os organismos com as características afins, né? É isso que faz uma classificação biológica, né? E aí houve a necessidade, então, de se introduzir o reino protista, onde o reino protista, que vai conter aí os protozoários e as algas, eles estavam inclusos no reino Monera, no reino Plantae, no reino das plantas. Bom, as fitoplâncton, que são algas, elas fazem fotossíntese. Legal, é uma planta. Não, não é legal, mesmo porque não é uma planta, é uma alga. E aí, houve-se a necessidade, então, de caracterizar uma planta em 2 aspectos bastante interessantes. O primeiro deles é a necessidade de um organismo autótrofo, de um organismo que vai sintetizar o seu próprio alimento. Na verdade, ele vai transformar energia eletromagnética, luz, né, em energia química, que nada mais é do que a glicose, o açúcar, né, num processo denominado aí de fotossíntese. Então, professor, as algas fazem fotossíntese, o fitoplâncton faz, legal, mas eu necessito de um outro critério. Qual é o outro critério? Para ser considerada uma planta, ela precisa das 3 partes básicas de todo e qualquer vegetal. Quais são essas 3 partes básicas? Principalmente a raiz, o caule e a folha. Então, o organismo, para ser considerado um integrante do reino Plantae, ele necessita ter raiz, caule e folha e fazer fotossíntese. O que, mediante essas 2 características distintas, as algas não podem fazer parte desse grupo. Por quê? As algas, o fitoplâncton, faz fotossíntese, mas ela não tem raiz, caule e folha. Então, mediante essa classificação, mediante essa caracterização, houve-se a necessidade da construção de um reino diferente, denominado, então, o reino protista, certo? Onde está incluso os protozoários e as algas. Perfeito. E, para finalizar, houve também a necessidade da introdução do reino fungi, do reino dos fungos. Por quê? Ah, professor, mas um fungo parece uma plantinha. Ele tem lá uma raizinha, ele tem lá um caulezinho e ele tem em cima dele uma folhinha modificada, geralmente um chapéuzinho e por aí afora, né? Então, é uma planta. Tá, até aí a gente pode entender, mesmo porque nessa raiz ela não é formado de mesmo tecido embrionário que a raiz de uma planta. Ela é formada, obviamente, por hifas, por estruturas, por canais onde vai circular, obviamente, essa estrutura, né? Onde vai circular estruturas como água, sais minerais, alimento e por aí afora. Semelhante, vamos dizer, à função de uma raiz. Semelhante, mas não são iguais, porque tem aí tecidos embrionários diferentes. Então, até aí vai lá. Um caulinho modificado, tudo bem. Uma folhinha modificada, até aí, beleza. Agora, vamos parar para pensar a seguinte denominação. Os fungos, geralmente, eles têm colorações diferentes do que a coloração verde. Se você pega um champignon utilizado aí para culinária, né? Para se fazer um bom estrogonofe, você vai colocar um champignon. E esse champignon, ele é branco, ele é amarelado, ele não é verde. Diferente, por exemplo, quando você vai comer uma cultura japonesa, oriental, você vai comer um japa, né? Que vem lá aquele shimeji, né? Aquele cogumelo marrom,
Ué, mas ele não é verde, ele é marrom. Sim, ele é marrom, ele não é verde. Então, a gente pode, pela coloração dele, entender que, mesmo que ele tenha uma raiz, um caule, uma folhinha modificada, esse cara não consegue fazer fotossíntese. Mesmo porque todos os fungos são organismos heterótrofos, são organismos que não conseguem sintetizar o seu próprio alimento, o que, obviamente, ele não faz fotossíntese. Perfeito. Não fazendo fotossíntese, o que significa isso? Significa, obviamente, que eles não podem estar incluídos no reino plantae. O que, obviamente, houve-se, então, a necessidade da criação de um novo reino, denominado, então, reino fungi ou reino dos fungos. Muito bem. Mediante a isso, nós começamos a estudar os 5 reinos pelos exemplos. Então, nós vimos que as bactérias estão inclusas no reino Monera. Mas não é só as bactérias, são as cianobactérias e as arqueobactérias, onde a gente entende que as bactérias podem trazer mal ao organismo, fazer mal, denominado aí os agentes patogênicos, causadores de doenças, mas a gente também tem que levar em consideração que existem bactérias que, obviamente, são hiperbenéficas ao ser humano. Como, por exemplo, a gente tem as bactérias decompositoras, que vai decompor aí a matéria orgânica, né? Muito bem. Eu tenho, inclusive, bactérias que estão na minha flora intestinal, auxiliando a absorção de alimentos e, obviamente, a finalização da digestão deste cara. Então, quando eu lembro de bactérias, eu tenho que tomar cuidado, porque bactérias totalmente diferentes dos vírus, como nós já vimos isso, né? Os vírus são agentes causadores de doença. Acabou. Não existe nenhum vírus benéfico, diferente às bactérias, onde esses organismos são seres heterótrofos, não fabricam o seu próprio alimento. Muito bem. No caso, as cianobactérias. Bom, cianobactérias, aí sim, existe um grupo dessas estruturas, desses organismos, onde eles têm a capacidade de sintetizar, de fabricar o seu próprio alimento. Até aí, beleza. Vai sintetizar o alimento através de uma estrutura que não é o cloroplasto, preste atenção, não é o cloroplasto, mas são células, estruturas, vamos dizer, organelas, né, especiais, que vão absorver essa energia luminosa e vão, então, conseguir fazer o processo fotossintético, não tendo a presença do cloroplasto. Presta muita atenção nisso. Bons vestibulares adoram colocar cianobactérias são organismos que apresentam cloroplasto porque fazem a fotossíntese. Fotossíntese legal, mas eles não apresentam cloroplasto. Apresentam uma estrutura semelhante, mais primitiva. Então, a absorção dessa energia eletromagnética é menor, a quantidade de fotossíntese é menor, justamente porque não é um cloroplasto, é uma outra substância. Tá? Então, esses caras, cianobactérias, representantes do reino Monera também, eles têm a capacidade de fazer fotossíntese. Perfeito. E as arqueobactérias? As bactérias arqueológicas, as bactérias primitivas, são organismos que têm uma resistência extrema. Consequentemente, conseguem viver em ambientes onde nenhum outro organismo consegue sobreviver. Por exemplo, em regiões com alta temperatura. Então, esses organismos conseguem viver ali nessa região. Conseguem viver em regiões onde eu tenho baixa temperatura, por exemplo, no Ártico, na Antártica e por aí afora. Eu tenho organismos desses que conseguem viver em regiões, por exemplo, com excesso de salinidade. Por exemplo, o Mar Morto. O Mar Morto, a concentração de sal é tão grande que, só para que você tenha uma ideia, a pessoa ela não morre afogada, ela boia. Tamanha quantidade de sais que tem ali. Por isso é denominado Mar Morto, porque não tem vida nesse local, exceto algumas arqueobactérias. Então, são organismos também heterótrofos, não fabricam seu próprio alimento, que, obviamente, caracterizam-se por viver em regiões, obviamente, hostis. Em regiões abissais, o excesso de calor, tem arqueobactérias dessa que sobrevivem dentro de vulcões. Rapaz do céu, para estar dentro do vulcão, ele está derretendo rocha.
Você imagina a temperatura que está lá. E existem bactérias que sobrevivem tranquilamente nesse ambiente. Regiões de baixa temperatura, alta salinidade, pHs totalmente diferentes, ou muito ácido, ou muito básico, dentre outras. Então, esses são os 3 representantes do reino Monera. Muito bem. Reino protista, então, o próprio nome já diz, para nós está fácil, são todos os protozoários. Protozoários. Muito bem. Todos os protozoários. Protozoários, lembrando, são agentes patogênicos, são organismos que vão causar doença, por exemplo, a malária, por exemplo, a doença de Chagas, a úlcera de Bauru, dentre outras estruturas, giardíase e por aí afora. Então, são organismos que vão causar agentes patogênicos. E aqui, bem representado, eu tenho as algas. Professor, mas por que as algas não ficam nas plantas? Porque a alga não tem folha, caule e raiz. Então, por essa razão, ele tem características semelhantes aos protistas, o que foram introduzidos esses organismos num grupo próprio. Lembrando a seguinte situação. Os protistas, as algas, os organismos fitoplâncton, ou fitoplâncton, na verdade, são responsáveis por cerca de 90% do gás oxigênio que nós respiramos. Nós já vimos isso lá, né? São organismos que têm aí essa capacidade de fazer fotossíntese a toda hora, né? Manhã, noite, o que o gás oxigênio que nós respiramos, em grande parte, vou dizer quase em totalidade, elas vêm aí desses organismos, tá? Então, as algas têm um papel importantíssimo para a respiração aeróbica, obviamente, de quem realiza esse tipo de respiração, tá? O reino fungi, eu vou detalhar aqui todos os fungos. Fungos podendo ser leveduras, podendo ser bolores, podendo ser a orelha de pau, geralmente um organismo que cresce sobre a madeira em putrefação, a madeira podre, geralmente alaranjada, e assemelha aí a forma de uma orelha, por isso orelha de pau. São os cogumelos, tem lá o champignon, o shimeji, dentre outros. Lembrando que todos os fungos são seres heterótrofos, são seres que não fabricam o seu próprio alimento. Consequentemente, eles têm que se alimentar da matéria orgânica. Só para que você tenha uma ideia, o champignon, esse que a gente coloca no cogumelo, no estrogonofe, né, esse branco, esbranquiçado, na verdade, ele é cultivado da seguinte forma. As pessoas pegam as fezes da vaca, pega o dedo, faz um buraco nas fezes e insere ali esse fungo. O que ele vai crescer lindo, bonito e vai dar uns fungos delícia para nós comer. Você fala, nossa, pessoal, mas credo, no cocô da vaca? Na verdade, as fezes da vaca, gente, só tem matéria orgânica, só tem planta, né? Então, se a gente parar para pensar em quantidade tóxica, é o mínimo possível, né? Então, esse organismo, ele vai, obviamente, se orientar lá. Quando você tem a orelha de pau, que na verdade dá em chácaras, esse tipo de coisa, ou em madeira que está no tempo, né? Ele vai estar se alimentando da celulose, da madeira. Quando você tem aquela jaqueta de couro topzona, e quando você decide usar aquela sua jaqueta de couro e ela está toda esbranquiçada, aquele esbranquiçado é fungo, na verdade é um mofo. E esse mofo, ele está se alimentando da sua jaqueta. O que, ao passar de anos, deixando ela sem ventilar, sem tomar sol, sem uma devida higienização, pode ocorrer com que essa jaqueta venha a se apresentar buracos, furos, porque, obviamente, o fungo, que na verdade é o mofo, ele está se alimentando do couro, do tegumento, obviamente, que é feito aí essa jaqueta de couro. Então, isso é aconselhável, em dias de sol, deixar lá a sua jaqueta de couro no sol, para que o sol mate aí esse mofo e, obviamente, a sua jaqueta fique livre de parasitas. Isso acontece também com o sapato, né? Mas o couro do sapato não tem nem comparação ao couro de uma jaqueta, né? O couro de uma jaqueta ele é mais maleável, então os prejuízos são muito maiores.
No caso, um sapato de couro, principalmente aí de couro legítimo, né? Quando você for pegar, dependendo de onde ele esteja, num guarda-roupa com umidade, ele muitas vezes pode estar esverdeado, esbranquiçado, né? O que você, obviamente, passa um pano, limpa e sem problemas maiores. Então, nunca um sapato vai ser furado por ação de um mofo, diferente de uma jaqueta de couro, tá? Lembrando que esses mofos, esses fungos, leveduras e por aí, são organismos heterótrofos, tá? Só toma cuidado com certas coisas, que é isso que o teu vestibular ele vai te sacanear. Por exemplo, um queijo específico bastante apreciado aí é o queijo gorgonzola. O queijo gorgonzola é um queijo pelo qual ele é esbranquiçado e ele tem partes esverdeadas dentro dele. Aquilo é um fungo. Muito bem. E esse fungo, na verdade, ele está se alimentando do queijo. Pô, professor, mas o fungo é verde, ele faz fotossíntese. Não, o fungo não faz fotossíntese. Mas ele é verde, meu professor? Sim. Sabe por que ele é verde? Porque ele está em um ambiente frio. Aonde esse queijo está guardado, meus amores? Dentro da geladeira. Qual a temperatura dentro da sua geladeira? Temperatura baixa, temperatura fria. Arranca o teco desse queijo, coloca ele em temperatura ambiente, um dia de calor, principalmente, pouca umidade, e repare que a cor desse fungo ele vai mudar, ele vai se alterar. Então, a coloração do fungo ele está muito relacionado à temperatura ambiente. Por exemplo, muitas vezes você passa na frente da fruteira lá da tua casa e tem uma laranja que está fazendo aniversário ali. Está ali para a maior cara, ela está mofada. Em dias de calor, pouca umidade, essa mancha em cima dela, ela está esbranquiçada, prateada. A partir do momento que no dia seguinte chove, que a umidade diminui, essa mancha que estava branca ou prateada, ela vai ficar esverdeada, né? Essa experiência você pode fazer fácil. Pega essa laranja, coloca ela dentro de um potinho hermeticamente fechado ou dentro de um saco, fecha esse saco e coloca essa laranja com fungo dentro da geladeira. Depois de algumas horas, você vai olhar, esse fungo está verde. Ah, então esse fungo faz fotossíntese? Não, esse fungo não faz fotossíntese. Então, cuidado. O queijo gorgonzola está se alimentando do queijo. O fungo está se alimentando do queijo. E ele só é verde porque ele está condicionado em uma temperatura baixa. Se você tirar ele fora dessa temperatura, num dia de calor, ele vai mudar a sua coloração. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Reino plantae, nem preciso dizer, né? São todas as plantas. Plantas, organismos que nós vimos na apostila 2 inteiro, né? Que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Organismos, obviamente, autótrofos, onde fabricam o seu próprio alimento, sintetizam o seu próprio alimento, tá? E também chamada de metafita. Guarda isso, metafita. Lembra? A folha de um vegetal alongado, parecendo uma fita, né? Então, metafita. E os animais, que é chamado de metazoa. Zoa vem de zoológico, zoo, de animais. Então, aqui são todos os animais. Que a gente vai estudar, obviamente, todos eles, começando do porífero e terminando nos representantes, nós, por exemplo, os mamíferos. Então, a gente vai estudar todos os filhos e todas as classes, as características aí de cada um desses organismos. Ou seja, aí estão todos os exemplos. Muito bem. Agora, nós vamos caracterizar cada um deles em 2 parâmetros, uni ou pluricelular. Claro que o professor Lindel de Jesus, ele colocou aqui uma colinha para você. Unicelular é todo e qualquer organismo formado por uma única célula. E pluricelular são organismos formados por várias, 2 ou mais células, né? Muito bem. No reino Monera, presta atenção, isso é uma característica dessa classe, tá? Todos os organismos são unicelulares. Não existe nenhuma bactéria que vai ser, obviamente, pluricelular. Então, isso é uma característica desses organismos.
Todos unicelulares. Muito bem. Nos protistas, aqui eu já vou ter uma denominação. Eu tenho aqui como unicelular os protozoários, que você não vê, são agentes patogênicos, e nós temos também algumas algas, por exemplo, o fitoplâncton. Então, aqui eu terei a denominação aí das algas e dos protozoários. Só que eu tenho algumas algas que são pluricelulares. Isso é muito clássico, principalmente quando você está no litoral norte, né? Está lá em Ubatuba. Você está nadando lá na praia, sossegado, dentro da água, de repente encosta alguma coisa na tua perna. Alguns saem correndo, o professor abaixa, pega o que encostou na perna dele. Parece uma folha de uma alface. Aquilo é uma alga, só que essa alga ela é pluricelular. Então, aqui eu tenho organismos representados em unicelulares. Os protozoários, exclusivamente, e tenho algas, que são uni- ou pluricelulares. Perfeito? No caso dos fungos, aquele fungo que está na laranja, lá na tua fruteira, você não consegue ver ele. Claro que eu vejo, professor, estou vendo uma mancha. Claro, essa mancha ela é provocada pela união de vários fungos. Então, você tem milhões de fungos unidos. Então, ali eu tenho fungos unicelulares. Mas também você tem o cogumelo, você tem o shimeji, que são fungos, obviamente, pluricelulares. Então, aqui você vai ter também as duas denominações: fungos unicelulares e fungos pluricelulares. Legal? Planta. Qual é a menor planta que nós temos? É as briófitas. Você consegue ver ela. Então, não existe nenhuma planta que seja unicelular. A menor planta são as briófitas, que nós vimos, que ela tem no máximo 3 centímetros. Você consegue olhar ela. Mesmo ela sendo a menor briófita, você consegue olhar a olho nu. Então, são organismos pluricelulares. Da mesma forma que os primeiros animais são os poríferos, o que você também consegue analisar, o que não existe nenhum animal unicelular. Muito bem. Agora, vamos para autótrofos e heterótrofos. O professor colocou aqui uma colinha para você. Autótrofos são seres que produzem o seu próprio alimento. São capazes de sintetizar através de luz, energia eletromagnética, compostos orgânicos, né? Que nada mais são do que a glicose, por um processo denominado fotossíntese ou quimiossíntese, quando eu não tenho luz, mas eu tenho aí a transformação, tá? Então, autótrofo é isso. E heterótrofo não consegue sintetizar o seu próprio alimento, o que ele vai se alimentar de algo pronto, tá certo? Bom, no caso aqui dos autótrofos, no caso do Monera, autótrofo, eu tenho, claro, quem? A cianobactéria. Então, a cianobactéria ela vai conseguir fazer, obviamente, o seu alimento. E terei aqui também como heterótrofo as bactérias e também as arqueobactérias. Então, aqui eu tenho as duas denominações. A ciano faz fotossíntese, autótrofo, e o restante vai ser heterótrofo. Perfeito. Reino protista protozoário, ele é, o próprio nome já diz, ele é, obviamente, um agente patogênico, ele é um parasita. Então, ele vai estar causando mal ao organismo, ao outro ser vivo, o que ele vai ser considerado, então, um organismo heterótrofo. Muito bem, não faz. E aqui também, como heterótrofo, eu tenho a zooplâncton. Você sabe que você tem o fitoplâncton e o zooplâncton. Qual é a diferença? Zoo vem de animal. São algas que não fazem fotossíntese. Então, elas se alimentam de matéria orgânica. Estão junto aqui com os heterótrofos. E os fitoplâncton são os plânctons, então, que vai fazer a fotossíntese. Então, esses caras são todos autótrofos. Então, lembra, autótrofo, fitoplâncton e heterótrofo. Todos os protozoários e o zooplâncton. Zoo vem de animal, não sintetiza o seu próprio alimento. No caso do reino fungo,
No reino fungi, representado então os fungos, nós já vimos, são todos os representantes heterótrofos. Ninguém faz fotossíntese. Ele tem que, obviamente, retirar a matéria orgânica do solo, do meio onde ele está, tá? As plantas, nós estudamos planta a apostila inteira, né? São todos eles autótrofos e nós animais, infelizmente, né, somos todos heterótrofos. Ou seja, aqui está a característica desses meus organismos. E a última caracterização está aqui, procarionte e eucarionte. O professor colocou aqui um resuminho aqui embaixo para você. Procarionte, ele apresenta núcleo, mas ele não apresenta membrana nuclear. O que o núcleo fica solto, fica disperso no citoplasma. Diferente os eucariontes, onde esse núcleo está conciso, está dentro de uma membrana nuclear, o que a gente também conhece pela denominação aí de carioteca. Então, a carioteca, obviamente, tem aí essa denominação. Beleza? Fácil e simples. Quem é procarionte? Somente as bactérias. São o único organismo procarionte. Só. O restante, todos os outros serão, obviamente, eucariontes, ou seja, apresenta a membrana nuclear. Desta forma, meus amados, completamos aí a nossa tabela de 5 reinos. Eu vou, obviamente, mandar para vocês esse arquivo, tá? Então, finalizei aí a minha duplicação. O que eu vou mandar esse arquivo para vocês, para que vocês depois possam estudar com carinho os 5 reinos. Beleza, meus amores? E vou colocar agora, não é nem daqui a pouco, é agora, os links lá para que vocês consigam estudar para minha avaliação, obviamente mencionando lá as videoaulas. Beleza, meus amores? Então, vou encaminhar esse arquivo e já deixar os links de todos os organismos aí para vocês estudarem para a prova de, obviamente, quarta-feira, a quinta aula de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, maravilhoso dia. Amanhã, na nossa primeira aula, a gente vai começar os exercícios. Eu vou te orientar o que eu quero que vocês façam e aí eu vou deixar com que vocês completem aí e realizem os exercícios. Tá bom? Galera, fiquem com Deus, maravilhoso dia, ótima semana e até amanhã, meus amados.